Olá, pessoal, boa tarde. Bem, tarde, começo de noite, né? É, Ah, a professora, em um minutinho, estará entrando aqui na sessão. Então, temos aí 5 minutinhos, né, para o início. Se vocês quiserem, não sei, tem alguma dúvida aí quanto à apresentação, se quiserem testar alguma ferramenta antes de começarmos, fiquem à disposição. Temos 5 minutinhos. Vejo que a professora Aline chegou. Professora, olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ainda temos 3 minutinhos, acho que vamos aguardar um pouquinho, mas já adiantando aqui, vamos ver como estamos de organização. A Diná já colocou aqui o link para avaliação da sessão, muito obrigada. É, nós temos 4 papers para essa sessão. O primeiro paper primeiro paper é Gestão de Resíduos Sólidos e Participação Cidadã, Caminhos para uma Cidade Mais Sustentável, da Rebeca Impelisieri Moura da Silveira, Mariana Mayumi P. de Souza, Adriana Ventola Marra, Cibele Augusta Ferreira Leite e Luana Souza Roth. Me desculpem se eu pronunciei errado, Isso, é isso mesmo. todas da Universidade Federal de Viçosa. Vocês serão as primeiras, então. É, quem vai, Perfeito. Tá quem vai, certo, boa tarde. Tudo boa bem? Serei tarde. eu, Aline. Tudo bom? Eu sou a Rebeca, eu sou a primeira autora, eu que vou fazer a apresentação. Certo, Rebeca, a gente ainda tem 2 minutinhos, mas se você quiser Uhum. testar compartilhamento do slide, o Tá que joia. temos aqui? Enquanto você vai testando o compartilhamento, eu vou dando umas orientações. Nós Uhum. temos 15 minutos para apresentar os papers, né? E aí depois temos mais 7 minutos de arguição. É, Uhum. fiquem à vontade para colaborar na arguição, para expandir a compreensão do trabalho, né? Eventualmente perguntar sobre trabalhos futuros. Todos os questionamentos são bem-vindos, as estimulo e as desafio para isso. Já temos 7 participantes. Hum, mas em um minuto, Rebeca, se você quiser iniciar, você fique à vontade. Você quer que eu te avise quando tiver faltando 2 minutinhos ou não precisa? A hora que você falar que já pode iniciar, eu inicio. Porque eu Mas acho que para ainda falta um minuto, né? para você ficar se orientar com relação aos 15 minutos, você quer que eu avise ou que a Dina avise quando tiver faltando 2 minutinhos? Vou ficar acompanhando aqui, mas pode avisar, sim. Tá bom. A gente sempre acaba se empolgando. Sei bem. Tá joia. Deixa eu só Ó, verificar aqui. Tá, a imagem tá direitinho aí, né? Só para. tá perfeito, tá em modo de apresentação. Uhum. A joia. São 18 horas, então fique à vontade para iniciar. Vou cronometrar aqui. A Divido. joia. Obrigada, Aline. Boa tarde, boa noite, né, todo mundo. É um prazer estar aqui e apresentar esse trabalho, né, que chama Gestão de Resíduos Sólidos, Participação Cidadã, Caminhos para uma Cidade Mais Sustentável. É um trabalho que veio de um projeto maior da FAPEMIG, né, que é financiadora. Então não posso deixar de mencionar, né? É um trabalho que foi feito em parceria com vários professores, inclusive professores de fora do Brasil. E a gente está nessa, nessa divisão aí de vários temas que abarcaram essa pesquisa, né? E um deles foi esse levantamento de dados que nós fizemos na cidade de Florestal, no caso, que é essa cidade que nós vamos trabalhar aí nessa participação cidadã, né?
O contexto que tem dentro desse artigo, né, o que motivou e tudo, foi principalmente que Florestal, né, que é o caso que vai ser avaliado, ela é uma cidade que é universitária, né, onde tem a Universidade Federal de Viçosa. Com isso, ela tem uma população flutuante muito grande, e isso traz uma preocupação com relação ao manejo de resíduos sólidos e ao seu tratamento naquela cidade, porque as pessoas passam muito, e a informação não fica. Então, para a elaboração de políticas públicas e para um bom desenvolvimento mesmo da coleta seletiva que existe lá, a gente tem vários empecilhos, né? E isso não é um empecilho somente naquela cidade, é um empecilho em todas as pequenas cidades e até nas grandes cidades, né? Onde a gente, mesmo após a lei nacional, o Plano Nacional de Tratamento, né, de Resíduos Sólidos, a gente ainda tem os aterros, né, que não são sanitários, ainda tem os lixões, ainda tem uma série de problemas aí que aparecem, principalmente após a pandemia, que se enfatizaram aí com o uso de embalagens, né, e essa dificuldade mesmo no reaproveitamento de todos esses materiais. Então, vem com esse desafio aí da urbanização, né, das cidades pequenas se tornando grandes, do lixo aumentando, e pensando formas de melhorar a gestão de resíduos sólidos e principalmente nessa parte de coleta seletiva dentro de uma cidade de pequeno porte, que é o caso de Florestal, né, que nós tivemos o exemplo aí. E a nossa intenção principal era compreender o perfil dessa população para ver o que que tinha de informação, o que que não tinha, e como principalmente ajudar, que era o nosso objetivo principal, na gestão municipal nesse aspecto e também no favorecimento da associação de catadores da própria cidade, que vive situação de vulnerabilidade, são principalmente mulheres, e que é uma entidade que faz todo o tratamento de resíduos sólidos que chega na cidade, né? São entregues, que não vão para o lixão, que podem ser reaproveitados. Então, são poucas pessoas, né? Elas são um pouco marginalizadas ali na cidade, e chega um lixo muito maltratado. Então, a gente queria entender melhor como era essa dinâmica, tá? Se as pessoas conheciam a associação, se não conheciam, o que que elas tinham já de informações, o que elas não tinham, e como, né, identificar perfis ali dentro para ajudar na hora de montar algum planejamento, na prefeitura mesmo, para fazer com que a cidade fosse mais aderente, na verdade, à política que ela já tem de tratamento, né, de resíduos sólidos, principalmente com a coleta seletiva. Então, o objetivo principal nesse caso foi analisar a percepção da população de Florestal quanto à gestão de resíduos sólidos que existe e a atuação da associação local foi o nosso principal objetivo. E aí, identificar o perfil da população em relação a essa gestão de resíduos, avaliar a relação entre a educação ambiental e a separação de resíduos, né? Saber se tem a ver, assim, se a pessoa sabe alguma coisa, se isso realmente faz sentido na hora de executar, né? Porque às vezes a gente escuta muito que a teoria é uma e a prática é outra, né? A gente queria saber se tem realmente impacto ou não. E verificar as barreiras de participação cidadã na sustentabilidade do município, né? O que que atrapalha de todo mundo, por exemplo, ajudar na coleta seletiva, né? Então, a gente tinha várias questões aí nesse âmbito para tentar ajudar mesmo nessa dinâmica. E aí, como fundamentação teórica, a gente procurou algumas teorias que pudessem nos ajudar com relação ao comportamento e à moldagem de atitudes com relação tanto à parte comportamental, quanto em relação à governança ambiental e à educação ambiental mesmo da população. Então, a gente utilizou a teoria do comportamento planejado, que é uma teoria já antiga, que fala que essas ações humanas vão resultar da intenção comportamental moldada por atitudes e também algumas normas sociais. Porque a gente entende muito que, né, pela percepção que a gente teve até depois da pesquisa, eu vou falar aqui, a gente vê que as pessoas fazem quando outros fazem. Então, se elas veem que os outros não fazem, elas também não fazem. Então, essa teoria ela explica isso um pouco, né? E aí a gente também utilizou o modelo, né, comportamental do Comus e Dijkman, que é o conhecimento ambiental e a preocupação ambiental não é suficiente para gerar ação sustentável. A gente queria ver se isso era verdade, porque a gente pergunta em algumas questões sobre a preocupação com os resíduos, né, com a poluição, e a devolutiva deles, se realmente a resposta que eles deram, né, de ações concretas para melhorar essa parte se estavam coordenadas ou não com a preocupação que eles atestavam ter. Também a participação cidadã e a governança ambiental, que a gente viu a participação em vários níveis, né, em relação ao conhecimento das coisas e o controle que o cidadão tem das suas responsabilidades também ali dentro da cidade, se eles conseguem entender que eles fazem parte daquele resultado.
E o capital social e sustentabilidade, que tem a ver com as redes de confiança e cooperação comunitária. E aí tem mais a ver também com a questão da participação da associação, né? Se ela é vista, se eles entendem que o que eles fazem impacta lá e traz o impacto para eles de volta. Então, gerou principalmente em torno disso aí a nossa fundamentação teórica para a gente conseguir tirar as questões, né? Porque a gente fez um levantamento grande lá em toda a cidade. Então, vou passar para os aspectos metodológicos para explicar um pouco como que foi feita essa pesquisa. Como eu disse, ela é uma parte de uma pesquisa maior que teve uma parte qualitativa muito grande. E essa é a parte quantitativa, principalmente. Não que não tenha questões qualitativas, mas o aspecto é muito mais quantitativo. E um instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado que foi aplicado presencialmente. Ele foi aplicado, vou até adiantar só para lembrar a data certinho, de fevereiro a maio de 2024. Então já tem um tempinho. Ele pegou uma época aí de troca de prefeitura também. Então, assim, a gente teve dificuldade com apoio, né? Nós tivemos, graças ao apoio da FAPEMIG, nós tivemos também pessoas para ajudar, né? Bolsistas para fazer essa coleta de dados presencial, porque foi um número bem expressivo, né? Foi 274 respondentes de um questionário grande, então, de 28 perguntas. Então, realmente foi bastante pessoas, considerando que a população da cidade gira em torno de 8 mil e poucas pessoas. E sendo que das maiores de idade, que é o nosso público-alvo, ainda era um pouco menos, né? Então foi bastante gente mesmo. Então as nossas questões, elas sempre estavam direcionadas a algumas áreas temáticas que foram essas que a gente tirou da parte do referencial teórico, né? Aí tem esse quadro no nosso trabalho que a gente coloca a área temática, os principais autores e quais são os assuntos tratados no questionário. E aí tem os números das questões aí um pouco só para entender que elas saíram de algum lugar, né? Elas não foram aleatoriamente. Então foram 28 perguntas nesse questionário, 23 apresentavam alternativas de múltipla escolha ou de escala de avaliação, então eram questões realmente fechadas, e apenas 5 questões permitiam respostas dissertativas. Nós fizemos, antes da aplicação do questionário final, um teste piloto com 10 indivíduos em fevereiro de 2024, onde foram excluídas essas pessoas da amostra final e foram reformuladas algumas questões. Depois, esse questionário ele foi validado por professores da área da gestão ambiental e da educação da própria universidade. Então, ele passou por um certo crivo também para maximizar essas respostas e a gente teve um resultado muito bom. Então, essa pesquisa ela é quantitativa, qualitativa, mas muito mais quantitativa. E a gente teve a utilização do software R para fazer as análises estatísticas e o apoio do Excel, né, a versão 365, principalmente na análise descritiva. A análise quantitativa contou com a estatística descritiva e técnicas multivariadas, que visavam exatamente buscar padrões de comportamento e identificar barreiras para a atuação da população, que era o nosso objetivo principal mesmo, ter essas diretrizes gerenciais para a cidade. E análise de conteúdo temática, que em relação às questões abertas ao final, que eram 5, visou compreender as percepções sobre a associação, principalmente, a ideia que as pessoas tinham de lá, se contribuía, se não contribuía, se era boa, se não era. Então, a gente fez na estatística descritiva cálculo de média, frequência, cruzamentos para caracterizar o perfil dos respondentes, né? Usamos o teste de associação para verificar a variável categórica, como separação de lixo, né? Se elas tinham relação significativa umas com as outras. Usamos a regressão logística para estimar os fatores que aumentariam a probabilidade dos cidadãos separar resíduos, ou seja, se eles tiveram orientação, se eles separavam mais, se eles conhecessem a associação, se eles estariam mais propensos a ajudar também. Então, nesse sentido. E por último, a gente fez uma análise de cluster com o intuito de identificar padrões ou grupos que a gente pudesse direcionar as ações da prefeitura também. Então, assim, tem pessoas de jeitos diferentes na cidade, como alcançar essas pessoas, né? Quem sabe muito, quem não sabe nada, quem ajuda, quem não ajuda, todos têm que ter alguma ação, né, coordenada em cima disso, então esse era o intuito. E esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, ele tem aí também o dado dele.
E os nossos resultados, né? Eu estou olhando aqui a hora para não perder os resultados, essa é a parte mais importante, né? A gente fez um levantamento do perfil sociodemográfico. Dentro dos respondentes, a gente teve uma separação praticamente equivalente àquela do IBGE, ou seja, a gente conseguiu pegar homens e mulheres numa proporção equivalente, né? Não estatisticamente diferente daquela que o IBGE levantou. Então foram aí 56% de mulheres, quase 57%, quase 90% residentes urbanos, isso também em função dos locais da coleta de dados, principalmente, né, no centro da cidade ali. A faixa etária predominante foi de 18 a 25 anos, o que também caracteriza o fato da cidade ser universitária, né, e ter um volume muito grande de pessoas dessa faixa etária transitando. A renda de 78% é de até salários mínimos, então, assim, uma coisa implica na outra, né? A idade é mais baixa, então a faixa de renda também acaba sendo correspondente. E quase 60% com nível superior, o que também traz essa caracterização e peculiaridade da cidade, por ter uma universidade lá, com cursos técnicos também. E aí a gente chega nas questões relativas ao comportamento e percepção ambiental. A gente verificou que 67% das pessoas realizam separação de resíduos que existe lá, tá? 25% parcialmente e 9% realmente não separam. As principais barreiras, segundo eles, foram a falta de local para armazenar, principalmente o item que ficou separado, porque não são todos os dias as coletas. A informação do que seria necessário para separar ou quais itens são passíveis de separação e o tempo. Então a gente percebeu que são fatores muito relacionados à rotina também da pessoa, né? 62% receberam alguma orientação sobre reciclagem, então eles tiveram várias fontes lá, panfletos, escolas foram os principais, estão demonstrando também a importância da educação ambiental nas escolas, porque foi um grande percentual. 85% reconhecem que existe a coleta seletiva do município, então não é falta de saber que existe, né? Assim, poucos não sabem. Mas nem todos souberam dizer o dia correto, né? É terça e quinta apenas, e nem todos responderam corretamente. Isso impacta o dia que a pessoa tira o lixo, né? Então, se ela está tirando o lixo no dia errado, ela está atrapalhando a coleta seletiva, na verdade, que ele vai para destinação incorreta. 81% também conhecem sobre compostagem, mas não sabem explicar. A maioria não soube, né? Só 49% sabia explicar o que que era. Então, eles também, assim, têm uma noção ambiental boa das coisas, mas também não sabem aplicar muitas das técnicas. Isso que a gente conseguiu verificar. Com relação ao reconhecimento da associação de catadores e triadores que a gente tem lá, apenas 28% falaram que conhece a associação. Desses, 54 têm uma percepção positiva. Eles citam várias vezes informações como é um trabalho importante, que precisa de valorização, que impacta positivamente no município. Só que 36% sugerem que seja mais divulgado essa questão da coleta seletiva e da participação da associação. Mais de 30% pedem campanhas de conscientização, porque realmente a cidade fica um tempo, um gap assim, de alguma coisa nesse sentido. E ainda teve uma recorrência de pessoas pedindo mais lixeiras também na cidade, que é um problema que também existe lá, lixeiras para colocar mesmo lixo, né? E aí a gente, estou finalizando aqui, vou tentar correr por causa do tempo, mas a gente fez depois os testes de associação, que a gente achou a associação significativa só entre a localização urbana e a prática da separação, não houve outra associação que a gente pudesse afirmar, nem com escolaridade, nem com, né, dia de coleta, enfim. A gente percebeu que receber orientação aumentou muitas vezes a chance da pessoa se separar, 4 vezes quase, e conhecer a associação ainda duplicou essa chance. Então, a escolaridade e a preocupação ambiental não demonstraram um efeito significativo, lembrando que a população já tem um grau de instrução grande, né, da que foi pesquisada. E a contribuição percebida como baixa reduz a chance de separação em 91%, quando a pessoa não tem uma contribuição tão grande assim. E o ponto principal que a gente queria é que a gente conseguiu identificar 3 frentes, né, ou 3 clusters aí de população. Então a gente teria 3 frentes para agir, né, que seriam as pessoas conscientes parcialmente, que são principalmente mulheres com engajamento médio ali, 81%. Um cluster 2 de jovens pouco engajados, que são 78% mais ou menos, principalmente homens mais jovens e escolarizados. E um terceiro cluster de engajados informados. Então, assim, é uma população que tem conhecimento, né? Mas às vezes está faltando a prática. E aí, sobre as considerações finais, né? Que o meu tempo já estourou um pouco.
O estudo revelou que a educação ambiental e o conhecimento sobre a associação local são imprescindíveis para que a prática aconteça. Então, a gente sabe que tem que agir nisso. A gente conseguiu identificar esses três perfis distintos, o que ajudou demais. Inclusive, a prefeitura já está tendo ações com relação a isso. Né? No nosso questionário, a gente até pergunta qual o meio, a mídia principal que a pessoa quer ser acessada, e a gente identificou que tem faixas etárias que são mídias diferentes. Então, está sendo feita essa separação. Então, o recebimento de orientação e o conhecimento da associação foram fatores que melhoraram demais a participação e a contribuição com a coleta seletiva da população, então tem que reforçar. Mas a pesquisa tem limitações, porque concentrou só no nosso município, né, e utilizou dados autorreferidos, né, sobre ele mesmo. Então, ele acaba que fica, né, impraticável, assim, a generalização para outros municípios, mas levanta questões que podem ser importantes em outros também. Como sugestões para pesquisa futura, a gente sugere ampliar esses estudos para outros municípios, né, para incorporar questões de infraestrutura e percepção das políticas públicas que nós não perguntamos, e estava inclusive em época de troca, né, da prefeitura, quando nós fizemos essa coleta de dados. E aí, uma comparação também das ações e uma investigação longitudinal dos efeitos, que seria muito interessante também. Então, a gente conclui que a aplicação desses métodos que nós utilizamos, né, foram essenciais para elaborar ou embasar as políticas públicas com certeza da ação, que podem ter um resultado mais assertivo. Então, foram essas nossas principais contribuições. Eu coloquei as principais bibliografias aqui que nós citamos nessa apresentação. Aí eu desculpa, eu acho que eu estourei um pouco o tempo, mas está em tempo ainda, eu acho. Obrigada. Sim, Rebeca, muito obrigada. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo paper, né? É um trabalho hercúleo, eu diria assim. Ah, muito grata aí por compartilhar esses saberes, né? É, agora, como de praxe, eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que poderia colaborar com o trabalho da Rebeca ou pedir maior esclarecimento sobre o trabalho dela? Oi, Rebeca, boa noite. Eu gostei muito do seu trabalho, viu? Já vi que está dando frutos. Parabéns, viu? É só uma Obrigada. dúvida. É, eu vi que você falou da coleta dos dados, né? Que ele foi um quanti e quali. Vocês Uhum. aplicaram um formulário eletrônico? Vocês que iam preenchendo? E como eram as questões abertas? Elas eram gravadas, transcritas? Eu fiquei só um pouquinho na dúvida na Uhum. operacionalização disso, né? Se eles que escreviam, era um formulário eletrônico que Uhum. eles escreviam as respostas, ou não. Não. Só esse esclarecimento, Não. mas parabéns, eu gostei muito desse Ah, trabalho, viu? tranquilo, obrigada. Que bom. Estou aqui para esclarecer. Mesmo o tempo é muito curto, né? A gente acaba pulando algumas coisas assim para falar. Mas o questionário que foi aplicado, nesse caso, como eu disse, é uma pesquisa maior, né? Onde foram feitas entrevistas, outros tipos de coleta de dados também. Nesse questionário específico desta pesquisa aqui, onde foram contemplados esses dados, foi feito um questionário impresso. Tá? Ele foi todo aplicado presencialmente, depois ele foi compilado no Google Forms e gerado tabelas para a gente fazer as estatísticas. Como ele foi feito? Tá? Ele foi feito principalmente por bolsistas, acho que se não me engano foram 5 ou 6 bolsistas que fizeram a coleta de dados na cidade, durante um período ali que eu te citei. E dentro desse questionário, ele tinha várias questões que eram fechadas e ao final tinha as questões abertas. Aí a pessoa, eles foram orientados para escrever exatamente como as pessoas falaram. Tem coisas muito interessantes assim, nas respostas. Então, eu acredito que eles foram fiéis, assim, né, ao escrever, porque foram alunos que participam do projeto, né? Esse é um projeto longo, de mais de 3 anos, então já tinha um envolvimento grande, assim, na pesquisa também. Então, esses dados, assim, foram orientados também para fazer uma resposta breve, que eles tinham que, né, anotar, mas não foi uma entrevista essa parte, foram mais frases mesmo assim para a pessoa falar o que ela achava sobre, principalmente sobre a associação, sobre a impressão da associação, sobre a imagem da associação, sobre esses aspectos mais voltados para a associação mesmo. Os demais foram todas questões fechadas. Não sei se eu consegui responder tudo. Conseguiu, sim, é só porque eu fiquei imaginando, ainda bem, é porque tinham bolsistas, né? Porque dependendo Tem, das tá bem. respostas, 300 respostas vezes 5, né? Era um volume. Esses foram as questões válidas, né? Os 274 questionários válidos. Mas nós É, tivemos 300 e tantas respostas, assim. A gente teve que eliminar algumas, né? No artigo a gente fala, mas é porque aqui eu não coloquei. Mas aí foi eliminado algumas questões também, né? Porque por falta de dados ou porque tinha alguma inconsistência.
aí que puderam ser aproveitados foram esses 274. Tá, mas deu para esclarecer. Obrigada, viu? Obrigada a você. Rebeca, a gente tem mais 2 minutinhos. Acho que ainda dá para a Diná, que levantou a mão, fazer um questionamento. Fica à vontade, Diná. Tá certo. Rebeca, parabéns pela pesquisa. Estou muito Obrigada. feliz em ler, porque também é no meu doutorado que eu estou estudando. Também estou estudando gestão de resíduos sólidos urbanos, então Ah, que quando eu bom. ouvi, fiquei, meu Deus, é bem complementar ao que eu estou estudando, Ah, então vamos trocar umas figurinhas. Fiquei sim. com uma dúvida apenas na questão. Perdão, eu li o artigo, mas bem rápido. Fiquei com a dúvida Uhum. em relação a como foi feita digamos, escolha, essa amostra das pessoas que foram escolhidas para responder essas Ah, perguntas. tá. Fiquei com Uhum. essa dúvida. Lá no, lá no trabalho, eu acho que está citando, mas pode ser que não esteja, né? Eu não estou lembrando já, mas eu acho que está lá especificamente. Foi feita por amostra por conveniência, porque na verdade a gente, como é quase assim, a gente pegou uma amostra grande da população, a gente tentou não sair de diferente em relação ao IBGE do que ele dizia respeito a número de homens e mulheres. Então a gente tentou não sair do contexto desse agrupamento, sabe? Que lá é quase meio a meio homens e mulheres. A gente tentou manter essa proporção. Só que a gente entrevistou aquelas pessoas que estavam principalmente ali na região central. Então a gente ficou, as pessoas ficaram próximas, né, de padaria, próximo do supermercado, próximo da igreja, próximo da praça, em vários locais onde tinha circulação de pessoas, né? Até não sei se você conhece lá Florestal, mas ela é uma cidade que ela é assim muito concentrada ali no centro e o do resto dos bairros eles são assim quase que rurais, sabe? Então, as pessoas circulam mesmo naquele ambiente ali do meio. Então, foram essas pessoas que foram acessadas. Como eu disse, também é uma cidade universitária, então tem muita gente jovem. A maioria das pessoas da cidade realmente é gente jovem. A maioria das outras pessoas mora mais em regiões um pouco afastadas, sabe? Então, aí é diferente, é difícil também o acesso a essas pessoas. Então, acho que assim, talvez pesquisar nessas pessoas também, né, seja uma coisa que tem que ser feito. A gente tem, assim, várias limitações, né, do trabalho, assim, quando a gente executa. Se falar assim, estatisticamente, ele cumpre ali, é o necessário, mas, assim, a gente tem esses vieses, né, que eles são Diferentes. descritos aí no trabalho mesmo. Rebeca, a gente Oi. finalizou o tempo definido para você, mas a Ai, Alcineide joia. levantou a mão. Alcineide, se você quiser rapidamente ou fazer alguma contribuição, perguntar, fica à vontade, aí a gente já vai passar para o próximo. Obrigada. Eu queria, na verdade, perguntar, certo? Com relação ao teu instrumento, se ele está disponível em alguma página ou na própria universidade, já que se trata de um trabalho de um grupo de pesquisa, porque a Uhum, pergunta é a identificação com o público-alvo, você citou ser uma cidade universitária, eu também estou numa cidade universitária, e uhum, com um contexto bem mais amplo, né? Aqui é 200 mil uhum, habitantes. Porém, sim. é muito necessário essa investigação, porque é um Uhum, desafio de todos trabalhar a gestão do resíduo sólido, mas é um problema social que aí eu achei muito interessante esse recorte que vocês fizeram do comportamento. Tem uhum. como a gente acessar esse instrumento que vocês já criaram? Onde que Uhum. Ele não está está? disponível aí no lugar, mas assim, é só Ah, solicitar, a gente não tem nenhum problema em passar. Porque, na verdade, a gente fica, né, com as pesquisas e todas dão andamento, o projeto final, ele não finalizou ainda, ele vai acabar no meio do ano que vem. Então, assim, a gente nos artigos acaba que não tem espaço para inserir também, né, os instrumentos, verdade. mas a gente tem, Isso. tem disponível, precisando, é só entrar em Ótimo. contato, tem meu e-mail aqui, eu te passo. Tranquilo, Tá tá? ótimo. Obrigada. Parabéns pelo Obrigada a trabalho. você. Obrigada. Muito obrigada, Rebeca. Novamente, parabéns. Obrigada. Agora, como a gente já está meio apurado de tempo, já são 18h25, eu vou pedir então para a próxima autora, que é a Nathalie. É isso, né, Nathalie? Você fica à vontade para compartilhar os seus slides. Deixa eu pensar. Aqui temos Nathalie de Souza Gonçalves, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Sou e eu José. mesmo.
e José Carlos de Jesus Gomes, são os dois autores, e o artigo é A Percepção dos Ciclistas sobre a Configuração Atual da Estrutura Cicloviária de Campo Grande. Isso, boa noite. Vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo? Oi, só não está no modo de apresentação ainda. Agora sim, está no modo de apresentação, certo? Certo. Boa Eu vou noite, cronometrar para pessoal. você, fique à vontade, aproveite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É, eu e meu orientador, a gente está trabalhando nesse projeto de pesquisa sobre a percepção dos ciclistas sobre a configuração atual da estrutura cicloviária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente está dando andamento, na verdade, em um projeto de pesquisa que foi feita por outra aluna da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para que a gente fez uma análise sobre a percepção desses ciclistas nos referenciais teóricos, porque vai ser a minha futura dissertação. Como introdução, ciclista, ela é fundamental para o planejamento de cidades mais seguras, inclusivas e sustentáveis. E para que a gente faça essa análise, a gente precisa de responder a pergunta: quais são as percepções dos ciclistas residentes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sobre a configuração da, da estrutura cicloviária da cidade? Desculpa, só um minutinho. Aí, esse estudo, ele buscou compreender como os ciclistas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eles avaliam essa estrutura cicloviária atual, identificando barreiras, motivações e oportunidades para aprimorar a mobilidade sustentável e subsidiar políticas públicas alinhadas ao ODS 3 e 11. A gente tentou, nessa pesquisa, fazer uma análise quais são as frustrações dessas pessoas, como que está o andamento disso na cidade de Campo Grande, porque é muito falado fora do país sobre a estrutura cicloviária das cidades, mas aqui em Campo Grande é uma cidade onde tem bastante arborização, mas as ciclovias elas não são interconectadas. E o objetivo, a gente colocou como objetivo geral diagnosticar percepções dos ciclistas sobre a estrutura cicloviária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E como objetivos específicos, a gente colocou para mapear o perfil e padrões de deslocamento dos ciclistas, identificar e priorizar frustrações e barreiras de uso, sugerir melhorias para fomentar o uso da bicicleta. Esse estudo que nós fizemos, a gente não fez perguntas para as pessoas ainda. A gente fez uma revisão bibliográfica em cima disso. Na fundamentação teórica, a gente subdividiu isso em 4 temas. A visão macro, como essa visão macro, ela tem como contexto global. Aí, esse contexto global, a gente fala sobre a questão que mundialmente é muito falado sobre organização da estrutura cicloviária, mas no país, no Brasil, não é muito falado sobre isso. Aí a gente também falou sobre os desafios da mobilidade urbana, que além da ciclovia, tem vários desafios. Às vezes a via não é planejada para existir ciclovia nela. E a Agenda 2030 e sustentabilidade, que está sendo muito falado hoje em dia, a COP30, que está em andamento atualmente, e querendo ou não, a, a gente resolvendo essa questão de ter ciclovia dentro da cidade, acaba auxiliando na redução do uso de automóveis, automóveis que geram poluição para dentro da cidade.
Aí, como experiências internacionais, a gente colocou como exemplo Amsterdã e Bogotá, que são cidades, são países bem desenvolvidos, que eles têm planejamento para ter dentro da cidade ciclovias. E existem novos desafios para a gente resolver tudo isso. Porque mesmo dentro dessas cidades grandes, acaba que politicamente existem as normativas internas e tudo isso é contemplado. Já na visão nacional, a gente falou do contexto aqui, né, do Brasil, e no contexto brasileiro, a gente tem poucas cidades com planejamento para existir ciclovias. A infraestrutura cicloviária do Brasil, também como tópico, a infraestrutura cicloviária do Brasil, ela é muito, é, não é interconectada, ela não existe planejamento, muitas vezes existem muitos buracos dentro das vias. Aí a bicicleta, ela seria como uma solução sustentável dentro do país, que reduziria a emissão de combustíveis fósseis e, e a gente fazendo essa análise da percepção dentro dos ciclistas, a gente conseguiria entender melhor o que seria melhor para todos eles. E a bicicleta como solução sustentável, ela ajudaria bastante no contexto de sustentabilidade. E a transição para cidades sustentáveis. Como a gente está falando bastante agora da COP, né? Em todo lugar está falando sobre a COP, essa transição para cidades sustentáveis é necessário para o futuro da nação. Aí já na visão regional, a gente falou no contexto aqui regional de Mato Grosso do Sul, que existem já trabalhos de pesquisas que foram feitos sobre, não sobre a percepção dos ciclistas, mas sobre a infraestrutura cicloviária existente dentro da cidade. E essa estrutura cicloviária existente dentro da cidade, ela, ela deixa a desejar, e acaba que gera conflitos internos. Aí existia essa questão da desigualdade e acesso, porque muitas vezes essas ciclovias elas são feitas em ambientes, não, em vias que têm acesso para toda a população, não existem dentro dos bairros. E a gente também falou sobre o avanço e a integração, que é necessário ter integração entre os bairros e as regiões mais favorecidas da cidade, e isso também serve como caminho para a sustentabilidade. Já na visão local, o contexto local daqui de Campo Grande, acontece também que existem esses mesmos problemas, e existem os desafios de mobilidade cicloviária, e precisa também de estratégias para resolver essa questão. E a gente também precisa de seguir os caminhos sustentáveis, e a cidade de Campo Grande, igual eu falei, existe potencial de crescimento nisso, porque aqui dentro da cidade é uma cidade muito arborizada, mas e tem bastante espaço, mas não existe um planejamento para isso. Já na discussão, a gente falou que a percepção dos ciclistas como indicador de qualidade, porque acaba que se a pessoa percebe e fala para a gente, fala para a gente não, que a gente tem que fazer, a gente vai fazer a pesquisa igual eu falei, mas acaba que a gente consegue entender o outro lado da história, não só o lado da política, de como a gente deve executar essa via ou não deve executar. Aí a cidade de Campo Grande é um potencial de crescimento, porque como existem os exemplos internacionais que eu citei, acaba que outros países a gente tem como espelho para a gente moldar a cidade para isso. E aí existe também a desigualdade socioespacial e acesso à mobilidade, e também tudo isso está alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS. Como conclusão e contribuição para essa pesquisa, a gente falou sobre a percepção dos ciclistas é essencial para cidades mais inclusivas e sustentáveis. Aí o uso da bicicleta ele depende da infraestrutura, segurança e política pública eficaz. Campo Grande ele precisa ampliar e qualificar a malha cicloviária como foco
Na equidade, os desafios: rede desarticulada, pouca fiscalização e falta de articulação institucional. Participação dos ciclistas é uma estratégia para o planeamento urbano, promovendo mobilidade ativa e resiliente dentro da cidade. E tudo isso revela que existem fragilidades dentro das estruturas cicloviárias da cidade, e o que acaba gerando algo negativo, não acaba ficando atrativo para as pessoas usarem o meio de transporte bicicleta para deslocamento. Mas existem também outras avarias, como pessoas que usam bicicleta elétrica em ciclovias. Isso também deveria entrar na organização dessa percepção. E aí, como aí eu coloquei as referências bibliográficas, eu acho que eu falei muito rápido. E as cidades, elas devem ser planejadas para as pessoas e não para os carros, porque acaba que muitas das vezes a gente tem uma visão de que para deslocamento existe somente o meio de transporte ou carro ou moto, mas existe também o meio de transporte ciclovia. Se as pessoas utilizarem mais bicicleta como meio de transporte, acaba que ajuda na sustentabilidade e ajuda a pessoa também a praticar atividade física e tendo uma infraestrutura cicloviária melhor dentro da cidade, acaba ficando mais atrativo o meio de transporte também. Muito obrigada, pessoal. Nós é que agradecemos, Nathalie. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo Obrigada. trabalho. Um ótimo paper também. É, a gente oferece para vocês até 15 minutos, mas não tem problema se terminar antes, porque a gente utiliza o tempo então daí para discutir ou para ampliar um pouco, né, os desdobramentos do seu trabalho. É, eu vou abrir então para as demais. Alguém tem alguma pergunta específica com relação ao trabalho da Nathalie? Rapidinho, eu não estou sabendo levantar a mãozinha aqui, por isso que eu abro o microfone. Tudo Certo? bem, não tem problema. Fica à vontade. Nathalie, eu dei uma lidinha, eu achei super, super. Aliás, todos esses trabalhos da sessão, os três que eu li, né? Eu achei super interessante, parabéns, eu acho que é uma pesquisa Obrigada. muito legal. Pelo que eu entendi, ainda é o projeto, você vai aplicar, né? E era Isso, essa a minha dúvida, né? Isso daí foi o que você levou para o projeto da sua pesquisa, né? Que você vai isso, exatamente. fazer sobre as ciclovias lá em Campo Grande, né? Aí tu vai fazer essa pesquisa, vai ser qualitativa, quantitativa, era só uma dúvida de como é que você vai Isso. Eu operacionalizar vou, isso. eu vou fazer através de questionários, igual a Rebeca fez o trabalho dela. Aí eu vou fazer através de questionários aqui dentro da cidade, para analisar o que as pessoas estão observando, se as pessoas realmente não utilizam a bicicleta por conta da infraestrutura, ou se realmente elas não querem utilizar a bicicleta como meio de transporte. Aí a gente está dando continuidade em uma pesquisa que uma outra estudante fez dentro da universidade, que ela falou sobre a infraestrutura cicloviária da cidade. E ela deu a ideia para dar continuidade sobre isso. Obrigada. Rebeca, pode ir. Obrigada, Nathalie. Rebeca, fica à Obrigada. vontade. Rebeca, acho que o seu microfone mutou automaticamente. Ai, desculpa, gente. Já foi. Nada, de parabéns. Essa etapa é a mais difícil, né? Eu acho que é fazer o É, projeto. A gente fica um pouco ainda sem saber o que vai ser, depois a coisa muda um pouco, né? sim, Depois do exatamente. desenvolvimento. Dei uma lida no seu trabalho também e eu fiquei curiosa para saber como que vocês estão pensando na hora de fazer a coleta de dados. Você mencionou que vai ser um questionário. Mas eu fiquei Sim, pensando assim, como que vocês vão acessar essas pessoas? Vocês vão ir em locais onde elas estão utilizando a ciclovia ou vocês vão buscar, por exemplo, pessoas em grupos, né, de alguma mídia social, de pessoas que vão para o trabalho utilizando
a bicicleta, ou vocês vão pesquisar em grupos diferentes, por exemplo, quem faz ciclismo recreativo, quem faz só usa para trabalho, por exemplo, vocês vão fazer essa divisão? Porque eu acho que talvez tenham percepções diferentes, né, para o uso da ciclovia. Sim. Como é que vocês pensaram isso? A gente vai fazer uma divisão, na verdade. A gente vai acessar as pessoas que estão utilizando a via e também a ideia é procurar grupos de pessoas que pedalam para ter uma noção maior, porque acaba que muitas das vezes a gente, indo até as vias, a gente não pega todo esse público para fazer essa pesquisa. Eu não sei se eu respondi direito essa pergunta, mas a ideia nossa é fazer essa pesquisa em cima tanto de grupos de Instagram ou Facebook que tem, de ciclistas da própria cidade, daqui da cidade, ou como ir até a ciclovia, pedalar e fazer essa pesquisa. Beleza, parabéns e sucesso para você na sua pesquisa. Obrigada, para você também. Obrigada, Nathalie e Alcineide. Agora, temos mais 2 minutinhos de perguntas para Nathalie. Por favor, Tá, Alcineide. Obrigada. obrigada. É a Nathalie. Sim, Nathalie, esse teu trabalho, quando eu li, aí já de cara, o destaque aqui, o capítulo da metodologia. E eu acredito que as perguntas, elas estão girando em torno desse elemento aqui do trabalho, né? Sim, Mais o recorte teórico dele, que você fez a conexão global, nacional, regional e local, ficou muito bom. E aí vem realmente o grande desafio, que é esse recorte metodológico da tua pesquisa, né? Então, se vocês conseguirem fazer a pesquisa amarrando esses 4 níveis aí que você fez do recorte teórico, vai ficar uma super pesquisa, muito robusta. E aí é que entra de fato assim os recursos, enfim, essa delimitação para vocês, né? É, é o grande nó da pesquisa de vocês, né? Como é que vocês vão é, trazer elementos para conectar essas 4 dimensões, né? Enfim, só uma reflexão que eu estou fazendo aqui, olhando para o trabalho, e cadê a metodologia, né? E aí esse talvez seja o ponto que vocês estão em construção, né? Não necessariamente você tem que ter resposta, né? Mas é a sim. indagação mesmo aqui, tá? E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Mas, Alcineide, atualmente a gente está fazendo um outro artigo que é uma revisão sistemática mais profunda, porque para o evento a gente fez uma mais curta, que no máximo eram 10 páginas, aí a gente está fazendo uma mais profunda sobre esses 4 temas, porque todas essas pesquisas elas vão fazer parte da minha dissertação final. Aí a ideia é fazer realmente analisar a visão global, aí depois fazer a visão nacional, aí depois aqui do estado e depois da cidade, para a gente ter esse delimitamento maior, porque acaba que a gente só chegando com as informações da cidade acaba não convencendo, porque a ideia nossa é levar isso para a Câmara daqui da cidade, acaba não convencendo de que isso é necessário para a cidade, entendeu? Não sei se eu te respondi certinho, mas a ideia vai ser essa mesmo. Ah, tá respondido. Na verdade, eu que fiquei aqui idealizando como que vocês vão articular essas 4 dimensões na pesquisa, porque a pesquisa por si só ela já é complexa. E É, aí, trazendo as 4 dimensões, como vocês propuseram ali no referencial teórico, é uma coisa muito gigante. Eu estou imaginando aqui, né? Então, os instrumentos, a logística, o acesso, assim, como que vocês vão buscar, né? Mas é isso, o desafio. Por isso que eu falei, não tem resposta pronta, nem precisa. É mais a indagação, a reflexão mesmo sobre o teu grande desafio. sim, mas a percepção a gente só vai analisar da cidade de Campo Grande mesmo. O referencial teórico da pesquisa, ele vai ser internacional, nacional e do estado, mas quando a gente fizer a pesquisa sobre a percepção, vai ser somente da cidade daqui de Campo Grande.
Obrigada, pessoal, pela colaboração de todos. Parabéns, Nathalie, novamente. Obrigada, gente, pela colaboração. E então agora vamos para o nosso terceiro paper. É, o terceiro paper trata de o título é Sustentabilidade nas instituições de ensino superior, uma revisão sistemática sobre práticas de gestão sustentável, da Ana Karenina Dantas Silvestre Leal, da Federal da Paraíba, e da Ana Lúcia de Araújo Lima Coelho, também da mesma universidade. Ana Karenina, fica à vontade, para compartilhar a sua apresentação. Um Eu vou, instantinho, eu vou cronometrar aqui, fica tranquila. 15 certo? minutinhos. Tá joia. Também vou cronometrar aqui, tá certo? Vocês estão enxergando? Estão conseguindo Aham, ver? não está no modo de apresentação, mas Ah, estamos enxergando não? tudo Ah, mas bem. tá vendo, né? Vou colocar agora. Vamos ver. Ah, ficou perfeito. Pronto. Então, pessoal, esse trabalho que eu apresento aqui hoje para vocês é uma revisão sistemática que eu fiz, que era para dar os insights para a minha dissertação de mestrado, né? Como já foi dito anteriormente, o título é Sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior, uma revisão sistemática sobre as práticas de gestão sustentável. Então, a sustentabilidade, digamos, ela seria o objetivo da sociedade, né? Então, é o que a sociedade busca para a continuidade dos recursos do nosso planeta. E uma forma da gente conseguir atingir esse objetivo é através dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que são os 17 ODS da Agenda de 2030, que já foi citada até por alguns colegas aqui nesses trabalhos. E aí, a gente faz essa relação com o papel das instituições de ensino superior na promoção desse desenvolvimento sustentável, ou seja, o contexto universitário e as práticas de gestão dentro das instituições de ensino superior como veículos para a gente ir alcançando essas metas dos ODS e, por fim, atingir a sustentabilidade, né? E aí, como é que a universidade ela pode trabalhar, né? Segundo Bartlett e Chase, a liderança para a sustentabilidade ela é um dos pontos que pode ser trabalhado na gestão, a institucionalização do currículo, os edifícios verdes, o envolvimento da comunidade acadêmica, né? São formas de promoção da sustentabilidade. Então, como foi dito anteriormente, a gente fez uma revisão sistemática da literatura, né, que teve como questão norteadora, né? O que é que a gente queria buscar nessa revisão? Quais os estudos que analisam as práticas de gestão universitária sustentável sobre a perspectiva da comunidade acadêmica? E aqui eu abro um parênteses, né? O termos práticas que a gente utilizou no artigo, ele trata de um espectro amplo de intervenções da universidade, né? Que podem ser ações operacionais, políticas formais, iniciativas e qualquer medida que promovesse a sustentabilidade e que estivessem já implementadas no momento em que foram analisadas nos artigos que a gente buscou no banco de dados ou fomentadas, né? E quando eu digo que eram iniciativas formais, ações, intervenções da universidade, eram intervenções práticas que partissem da gestão ou que a gestão incentivasse, né? Ah, e a perspectiva da comunidade acadêmica. Esses artigos, eles tinham que ter também as formas de compreensão e avaliação manifestadas individual ou coletivamente pelos membros da comunidade acadêmica, como discentes, técnicos administrativos, docentes, pesquisadores e gestores, aquelas pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica. Então, os procedimentos metodológicos, utilizamos 3 bases de dados, né? Scopus, Cielo e Web of Science. Por que a escolha delas? Porque nós tínhamos acesso gratuito através da nossa instituição de ensino e eram as que traziam mais artigos no campo das ciências sociais aplicadas. Os strings de busca, né? Utilizamos a ferramenta ChatGPT para dar uns insights e um brainstorm, ou seja, com a questão norteadora e junto com o ChatGPT, ele pôde promover, junto às palavras-chave que nós tínhamos delimitado, as strings de buscas que foram testadas para aplicação, até chegarmos nessa string de buscas que optamos utilizar em termos de inglês, porque a gente entende que abrange mais artigos, visto que muitos estão publicados em revistas
internacionais, e quando não, existem os abstracts que têm os termos em inglês. E aí selecionamos os critérios de inclusão e os critérios de exclusão, né? Os artigos de inclusão, eles tinham que ser de 2015 em diante, em virtude da divulgação das ODS na Agenda 2030, né, que foi no ano 2015, artigos revisados por pares, open access, da área de ciências sociais aplicadas, completos, né, que eles tivessem as práticas implementadas e desenvolvidas pela gestão e analisadas pela comunidade acadêmica, que tivesse as palavras-chave no título, no resumo, artigos em inglês, português e espanhol, e a instituição de ensino superior como cenário. E os critérios de exclusão, né? Praticamente o inverso do de inclusão. Né? Artigos antes de 2015, que não foi revisado pelos pares, ou seja, literatura cinza, artigos pagos, artigos incompletos, que não fossem no cenário da instituição de ensino, ou que fossem práticas isoladas que não fossem permeadas pela gestão, eles eram excluídos. E aí, na nossa metodologia, né, a primeira etapa, digamos assim, foi a busca, né? Então, com as strings e buscas, conseguimos captar, através do acesso, né, CAF, 658 artigos pela Scopus, 158 pela Web of Science e 16 pela Cielo. No total tivemos 844 artigos, né? A primeira triagem, a gente utilizou uma ferramenta Ryan, né? E nessa ferramenta, ela é um organizador dos artigos, né? Da listagem de artigos que a gente conseguiu baixar nos bancos de dados, né? E logo de cara, ela detectou 29 artigos duplicados, né? Totalizando 804 artigos para a gente analisar o título, o resumo e as palavras-chave. E nesse primeiro momento, analisando esses pontos, a gente já conseguiu excluir uma boa parte dos artigos, totalizando 231 artigos que foram selecionados na ferramentas como incluídos, ou seja, validados para a próxima etapa, e talvez, né, aqueles que a gente não sabia se excluía imediatamente ou se a gente avançava. A segunda triagem, a gente passou a fazer a leitura das introduções desses 231 artigos, né? E a gente utilizou uma ferramenta de inteligência artificial, que foi o Chat with PDF, que era uma ferramenta que constava no SciSpace, né? Essa ferramenta na versão premium paga. Não é que a ferramenta ela fez essa triagem por nós, mas ela auxiliava através dos prompts e dos comandos que a gente mandava para tirar as dúvidas, né? Então, por exemplo, se a gente tinha uma dúvida, esse artigo, ele trata sobre determinado assunto, ele está sobre a perspectiva, e aí ele indicava no texto o local onde a gente incluía e a gente fazia a leitura. E nesse momento, na segunda triagem, conseguimos passar para 35 artigos. A etapa final foi a leitura completa desses 35 artigos, né, que foi feita pelas pesquisadoras, onde a gente ainda conseguiu a exclusão de 12 artigos, né, porque a gente viu que realmente não era ainda aquele ponto que a gente queria, né. E ainda a gente também utilizou a ferramenta ainda SciSpace, no caso que ambos tinham dúvida. E nisso, a maioria dos artigos que foram excluídos, eles não abordavam as práticas, ações ou políticas das iniciativas universitárias. Ele não apresentava a percepção da comunidade acadêmica, ou seja, até tinha a iniciativa, mas não tinha a avaliação dos membros da comunidade acadêmica. Às vezes continha o termo sustentabilidade, mas era apenas uma palavra solta, que não era o foco do trabalho. Tinha proposições de ações, mas não tinha ação implementada, ou seja, era uma intenção de colocar ação e a gente não queria intenção, a gente queria algo que já estivesse implementado, né? Não tinha clareza, as abordagens às vezes subjetiva e às vezes até tinha uma abordagem da comunidade acadêmica, mas o estudo não era dentro de uma universidade, era um estudo numa cidade, numa comunidade, e não era dentro do escopo da universidade. E muitos artigos eles foram excluídos porque eles não eram da área de ciências sociais aplicadas. E aí o que constatamos, né? Que a maioria dos periódicos desse selecionado veio da revista Sustainability, né? Que ficou em primeiro lugar. O ano pico de publicação foi 2022. A maioria das pesquisas, ela teve a metodologia quantitativa. Os resultados, né? A América do Sul, ela apresentou a maior representatividade dos artigos que foram coletados, que entraram nos critérios de inclusão,
sendo 4 no Brasil, exceto a região centro-oeste, que não apresentou nenhum trabalho, né, dentro do escopo que pretendíamos, né? A Europa ficou em segundo lugar, a América do Norte, seguido da Ásia e a Oceania. A África, por exemplo, ela não apresentou nenhum trabalho, e é interessante porque é uma região que necessita, inclusive, de uma discussão sobre o assunto, né? A perspectiva dos artigos que foram selecionados, a maioria era no ponto de vista dos discentes, pouquíssimos artigos encaravam a visão do gestor. E aí, nos resultados, né, quais foram as práticas de gestão que mais encontramos, né? Então, das práticas de gestão dos artigos selecionados, a gente dividiu em 3 categorias: a de gestão, a acadêmica e a mista. A de gestão eram ações políticas, institucionais ou adaptação de legislações, provavelmente de nível superior, que impactassem diretamente as operações universitárias, né? Que aí foi um estudo que envolvia só isso. A acadêmica, que a gente incluiu as iniciativas curriculares, né? Como os tópicos de sustentabilidade em disciplinas, em programas, projetos, né? E que tinham foco em sustentabilidade implementados por determinação das diretrizes da alta administração, que foram 17 estudos. E a mista, que combinava, os artigos combinavam ações de gestão e acadêmica, né? Que também foram 17 estudos. Aliás, não foram 17, tá errado aí na slide, foram 5 estudos. Observamos na dimensão do triple bottom line, né, que o foco ambiental ficou em primeiro lugar, seguido pelo foco social e o foco econômico dessas práticas de sustentabilidade. Também essas práticas de gestão relacionadas os ODS, né? Em primeiro lugar, essas práticas ela relacionavam ao ODS 4, que é a educação de qualidade, o que é o esperado, porque passavam dentro de instituições de ensino, seguido por práticas que tratam de produção e consumo responsável, e, em terceiro lugar, ação contra a mudança global e do clima. Não houve menção nos estudos os ODS 2, 6 e 7 e 14. E aí, em relação aos objetivos dos estudos que foram selecionados para essa revisão sistemática, né, os 23 estudos, foram categorizados em 5, né? Objetivos que eram relacionados a currículos e formação acadêmica, que tinham 5 estudos, a percepção da comunidade acadêmica, né, que focam na percepção dos membros da comunidade acadêmica em relação às práticas sustentáveis da universidade, 8 estudos, o de infraestrutura e campus sustentável, que relacionam o campus verde, infraestrutura e transformação digital e as políticas da universidade, 5 estudos, o de gestão institucional e estratégias de sustentabilidade, que inclui as práticas de estratégia da gestão da organização que impactam na instituição, 4 estudos, inclusão e justiça social, né, que foram atrelados à dimensão social, como relações de trabalho, gestão de conflito e justiça. 2 artigos, eles foram incluídos em 2 categorias dessa, né? O artigo 17 e o artigo, que é o estudo 22, que eles foram incluídos em 2. E aí, por fim, o que nós constatamos, né, que conseguimos identificar dentro dos nossos instrumentos de busca e da nossa pergunta norteadora, 23 estudos, né, que casavam as práticas sustentáveis sob o olhar da comunidade acadêmica. Existe uma diversidade de iniciativas de sustentabilidade nas instituições de ensino superior. A dimensão ambiental, ela ainda é a mais abordada, seguida da dimensão econômica, que é a menos explorada, né? Ou seja, primeiro a dimensão ambiental, depois a dimensão social e a econômica, que não é considerada. A ODS mais recorrente é a ODS 4, a educação de qualidade, a ODS 12, consumo e produção responsável, a ODS 13, ação climática, né? Existia a predominância da perspectiva discente, né? Com pouca visão dos gestores. A presença dos estudos na América do Sul, especialmente no Brasil, e as lacunas regionais, né? Ou seja, não detectamos dentro do nosso escopo estudos no centro-oeste brasileiro, na América Central e na África. A predominância de métodos quantitativos e o que a gente sugere é que
é ampliar o foco para incluir gestores e os técnicos administrativos ou funcionários, né? E aprofundar também a análise nas dimensões econômicas e sociais. E aí são as referências bibliográficas para a montagem dessa apresentação. E obrigada. Obrigada a você, Ana Karenina. Parabéns pela apresentação. Parabéns pelo artigo novamente. Ficou super dentro. Você treinou muito bem. É, eu vou abrir então a palavra para as demais. Vocês têm alguma contribuição ou alguma pergunta específica para Ana Karenina sobre o trabalho dela? Olá, pessoal. Sim, eu tenho, primeiramente, né, parabenizar pelo trabalho, parabéns. Estamos aqui pertinho, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, está na Paraíba, né, vizinhas. É, primeiro, achei muito interessante na parte das lacunas que você apresentou, né, que apresentou de alguns países, né, inclusive alguns que tiveram mais resultados foram Brasil e América do Sul, né, se não me engano, que aparecia. Fiquei com dúvida em relação ao Brasil, porque acho que seria até interessante seu trabalho para a Rede Brasileira de Instituições de Ensino Superior para o Desenvolvimento Sustentável. Vou colocar aqui o link. Eu estive vendo É a rede essa... Unissustentável que tu fala. Inclusive, Isso. a UFPB faz parte agora da rede Unissustentável. Então, quando você falou, quando eu vi o teu trabalho, eu lembrei dessa Uni Sustentável. E aí, fiquei com essa dúvida de, não sei se é o caso de coletar alguns trabalhos, assim, saindo um pouco do escopo de pesquisar diretamente nos softwares e, quem sabe, nessas instituições que fazem essa recoleta de arquivos. Não sei se seria uma dúvida, curiosidade e parabenizar pelo teu trabalho. Ah, obrigada. Não, sem dúvida, né? Essa daí foi uma revisão sistemática que eu fiz para eu poder ter insights para o meu projeto da dissertação. É tanto que o meu projeto, aliás, a minha dissertação, ela já está em fase de andamento, eu já fiz a coleta de dados e estou iniciando as análises, né? E justamente por ter encontrado uma lacuna, né, nos artigos, pelo menos nas strings de busca que eu usei e na questão norteadora para minha RSL, eu encontrei muito essa visão na percepção dos discentes. Mas eu entendo que os discentes, às vezes, eles estão de forma passageira nas instituições de ensino. Então, tendo em vista que existia essa lacuna e essa passagem, eu optei por fazer minha dissertação cobrindo a percepção dos servidores. E quando eu digo servidores, técnicos administrativos e docentes, né? E dentro dos docentes e técnicos administrativos ainda inclui aqueles que têm cargos de gestão. Mas a sua dica da rede Unisustentável é interessante, né? Meu projeto, ou minha pesquisa, ela ainda está em fase de andamento, espero que daqui para fevereiro esteja pronto para eu defender. E é isso. Muito obrigada pela sua colocação. Espero ter respondido a sua dúvida. Sim, sim, obrigada. Obrigada pela colaboração, Dina, Ana Karenina. A Alcineide tem um questionamento ou uma contribuição? Fica à vontade, Alcineide. Pronto, parabéns, Karenina. Com relação a esse recorte do teu estudo, né? As práticas dentro das universidades. A gente estando nesse universo, tem tanta prática acontecendo, né, como conteúdo sendo trabalhado dentro das matrizes de ensino, práticas do dia a dia também nas atividades. E de fato, assim, como você buscou aí e o recorte que você traz, onde é que está sendo divulgado isso, né? Então, acho que está precisando a gente escrever mais sobre esse recorte, esse universo, porque eu acredito que tem bem mais conteúdo do que o que de fato está sendo publicado, né? Então, essa observação, porque eu estou me vendo dentro do sistema, né, na academia, trabalhando esses conceitos, mas a gente não está publicando. E aí fica esse alerta aqui, né? É mais assim,
essa reflexão também. Outro trabalho que eu não estou questionando, eu estou fazendo reflexões que me ajudam também, né? E vão trazer aqui um olhar diferente. É um desafio que a gente tem, não só fazer, mas transcrever essas práticas para que isso seja inspiração, seja a gente possa pegar e fazer aí adaptações, né? Enfim. Mas é isso, essa Então, observação. então, como o prolongamento, digamos, dessa revisão está em andamento, o que eu percebo, assim, as minhas primeiras impressões, existem as práticas, né? E as práticas de sustentabilidade, elas perpassam pelo tripé, o tripé da educação, né? O tripé universitário, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, o que a comunidade acadêmica ainda não percebe é que elas podem estar inseridas nesses aspectos, né? Mesmo a gestão, quando ela institui o PPC de um curso, ou que vem lá de uma pró-reitoria, uma ação da gestão de implementação de determinadas práticas, mas a comunidade acadêmica ela ainda não consegue diferenciar. Por isso que fica muito no âmbito do tripé ambiental, porque ainda não existe muito essa associação ao social e principalmente ao econômico, e eu acho que na minha pesquisa, que eu estou levando mais à frente, sem dúvida, acho que o ponto que o pessoal mais lembra é o dos resíduos, né? Ou seja, coleta seletiva de lixo e o descarte. Então, outras práticas acabam ficando em segundo plano e elas não surgem. E isso já tinha ficado um pouco demonstrado nessa revisão sistemática, e é o que eu estou percebendo agora na prática, né? Então, eu acho que é essa importância da gente estar trabalhando isso, da gente estar em cima dessas práticas de gestão e principalmente da liderança sustentável e da governança, que é para poder que essas determinações, principalmente da administração central, consigam chegar nas unidades mais distantes. Obrigada pela sua contribuição. Foi muito bom. Pessoal, diante do adiantado da hora, a gente chegou bem no limite para a gente começar o próximo artigo, mas muito obrigada a todas aí pelas contribuições, tá? Eu estou me abstendo porque eu acho que o mais importante é vocês interagirem mesmo, tá? É, eu vou chamar então a próxima autora. Eu estou entendendo que é a Luana Meirelles. Deixa eu ler o título do artigo. Aqui, autoavaliação. Ah, não é, Luana. Aqui, o próximo artigo seria autoavaliação para sustentabilidade no setor calçadista, alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os autores seriam Alcineide, desculpa, Alcineide Aguiar Pimenta, do Centro Universitário INTA, Uninta, Fernanda Cristina Vibusch, Sindelar, Antônia Márcia Rodrigues Souza, da Universidade Federal do Ceará, e o Eduardo Perico, da Universidade do Vale do Taquari, Univates. Então, desculpa, Alcineide, achei que era Luana. Fique à vontade para apresentar, eu vou cronometrar para você. Ainda não está no modo de apresentação, mas. E o seu som também tá desligado. Pronto, eu desliguei Desligou. tudo para iniciar de novo. Só um instante, Bom, porque é, eu acho que deu uma travada aqui. Vamos lá. Agora o áudio está ok. Vamos lá de novo no compartilhamento. Está no modo de apresentação agora. Está no modo de apresentação? tá carregando. Ah, perfeito. Tá. Se Divirta-se. alguém puder fazer um print e mandar depois, porque eu não estou conseguindo fazer, Ah, por calma favor. aí. Vamos fazer. Um Tá. segundo. Ah, a gente podia tirar uma foto nossa, né? Vamos lá. É verdade. Gente, boa noite, né? Sou Alcineide Pimenta. Meu doutorado eu fiz na Univates. Inclusive, eu coloquei as duas instituições porque é o Uninter, onde eu trabalho, e o Univates, onde eu fiz o doutorado. Professora Fernanda e professor Pérez foram os meus orientadores, e a professora Márcia, ela esteve na banca como avaliadora.
Não vai passar? Passou. Bom, então, gente, esse trabalho, ele é a autoavaliação para a sustentabilidade no setor calçadista, ele é um recorte da minha tese, tá? Nesse estudo, né, a gente trabalhou com as indústrias calçadistas instaladas no Ceará, e aí eu fiz o instaladas no Ceará, porque não necessariamente são indústrias locais, aí nós fizemos essa visitação em loco. A gente buscou várias instituições, mas nós tivemos a permissão de um recorte aí de 4 instituições. E aí, por que que a gente está trabalhando com esse universo, né? Então, a indústria calçadista, ela tem um papel muito importante na economia global. Então, o Brasil, ele produz um quantitativo de calçado muito significativo, tem uma representatividade na economia do país, de impacto, né, na empregabilidade, no PIB, e essas indústrias, elas estão, boa parte, instaladas no Ceará, certo? Migraram de outras regiões do país para cá ao longo dos anos. E aí a gente tem, né, as observações que são colocadas. A indústria ela, utiliza muito recursos naturais, tem um impacto ambiental relevante, a questão da geração de resíduos, questões também relacionadas à gestão trabalhista, equitativa, e aí vem vários apontamentos em pesquisas e em outras fontes que colocam a indústria calçadista quase que como uma vilã. E aí, os ODS, ele vem como uma base, trazendo esse desafio que amplia para todos, não é só um problema governamental, é um problema também das empresas. Então acaba sendo um parâmetro extremamente relevante para que as empresas procurem se adequar a esse desafio global, né? Então, o problema de pesquisa que a gente trabalhou foi como as indústrias do setor calçadista estão contribuindo para alcançar os ODS, certo? E esse start ele veio de observações de relatórios publicados por indústrias calçadistas dizendo que estão praticando os ODS, né? Então, uma primeira indústria que a gente consultou os dados, né, públicos, dados de relatórios que eles prestam conta com os investidores, diziam que eles praticavam 8 ODS, isso como prática já estruturada. E aí, a gente começou a aprofundar essa investigação e tem vários órgãos que fiscalizam também, que acompanham práticas relacionadas aos ODS, inclusive com mensuração, né? Então, a partir dessa problemática, a gente delimitou alguns objetivos, e aqui no recorte para o artigo, a gente trouxe desenvolver diretrizes para a implementação de práticas sustentáveis no setor calçadista brasileiro, porque esse foi o ponto de orientação da pesquisa geral, né? Trabalhar alguma ferramenta que fosse útil na orientação para fazer essa replicação de boas práticas dentro da indústria calçadista. E aí o recorte teórico foi a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, realmente buscando lá nas bases desses documentos o que é orientado, o que é que se espera, o que é que já está sendo feito, né? Quem está monitorando, como que isso está acontecendo. Um outro ponto foi a sustentabilidade no setor calçadista. E aí, quando a gente vai para esse recorte, tem muita crítica, certo? De ser um setor poluente, um setor que gera muito resíduo, a questão de produção de gás carbônico. Então, tem muitas críticas nesse sentido. Porém, tem também enfim, as ações que já, inclusive na pesquisa teórica, né, nas publicações acadêmicas, já apontam que as empresas estão fazendo ações. Aí é que vem o ponto que a gente buscou aprofundar, é que as publicações elas relatam as questões relacionadas às exigências. Então, no nível da exigência da legislação, as indústrias vão se adaptando, né? Então, esse é o que as publicações acadêmicas já trazem como base aí nesse material que a gente trabalhou. E aí a gente buscou também entender iniciativas e também o que existe de ferramenta direcionada para a sustentabilidade no setor calçadista. E aí a gente viu lá, por exemplo, o principal, que é a Origem Sustentável, que é um selo sustentável
para a cadeia produtiva do calçado, não necessariamente só o fabricante do calçado, mas toda a cadeia produtiva do calçado, desde as matérias-primas, fornecedores de equipamentos e os produtores e distribuidores de calçados. Então a gente olhou e viu como que eles estão trabalhando, até tem um outro artigo que foi feito a partir dos dados do Origem Sustentável, a gente pegou as indústrias que estão com esse selo. Bom, mas aqui nesse trabalho, né, a partir dessa base teórica e desse delimitação de objetivo, qual é a metodologia que a gente trabalhou? Então, é uma pesquisa de natureza qualitativa e nós fizemos a busca de dados primários, tá? As visitas foram feitas nessas indústrias, eu entrei, visitei essas indústrias, as visitas aconteceram entre junho e julho de 2023, com pessoas de RH, com pessoas da área de gestão ambiental, das áreas de sustentabilidade e áreas produtivas. As entrevistas, a gente seguiu um roteiro semi-estruturado que estava alinhado com essa fundamentação teórica, né, e revisado pelos orientadores. Foram realizados 8 encontros, sendo 6 registrados em áudio, que contabilizou aí um total de 7 horas, e teve 2 visitas que foram feitas registros em diário de campo, então foi de fato a partir da observação e também dos relatos. Aí aqui, inclusive, eu coloco, né? Foram 4 entrevistas individuais e 2 entrevistas coletivas, porque teve situações em que mais de uma pessoa participaram ao mesmo momento da troca, né? Da conversação. Bom, aí aqui tem a demonstração do perfil desses participantes, né, que estão gestores, coordenadores, engenheiros ambientais, coordenador de desenvolvimento sustentável, engenheiro ambiental. Então, tem pessoas do nível de gestor, né, a nível de analista também nas 4 empresas nas quais eu fiz a coleta de dados. E aí, gente, eu não coloquei aqui no slide anterior, mas eu vou relatar. A gente fez uma coleta de material que gerou um banco de dados de palavras, e a partir dessas entrevistas, o material foi rodado no Iramutec, o desafio foi encontrar semelhanças nas palavras, que pudessem nos direcionar para o que aqueles relatos tinham de entrega no que diz respeito às práticas que aquelas indústrias estão adotando, que atendem aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a partir desse material, a gente conseguiu classificar em 9 categorias, certo? Então, as entrevistas, as conversas, os diálogos e as observações também registradas de área de campo, elas geraram um material que culminou em 9 categorias. Então, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente conseguiu relacionar, deixa eu só mudar aqui a tela, assim, que ela está bem em cima do meu slide. A gente conseguiu relacionar 17 em 9 categorias com isso foi também um fator que ajudou a sintetizar para simplificar para futuras práticas, né? Então, muitas ações que as empresas fazem, elas respondem a mais de um objetivo, certo? Então, uma primeira classe, as práticas que a gente encontrou, elas respondem elas causam impacto social e empoderamento. Então, que ações foi que a gente identificou? Programas sociais, treinamentos e educação voltados para a sustentabilidade, e os valores que essas empresas estão trabalhando internamente, eles reverberam para o ambiente externo da organização, então ele chega na comunidade, nas famílias, e também as práticas que são feitas, elas estão trazendo um sentimento de maior inclusão e trabalhando o ODS da Pax, certo? Então, aí eu trago alguns exemplos, né, de ações, como, por exemplo, parceria com rede de mulheres empreendedoras, projetos que auxiliam os colaboradores a tirar carteira de habilitação, parcerias com órgãos que vão fomentar a questão de acesso à educação, treinamentos, e todas essas ações, elas foram culminadas para uma classe que a gente chamou Impacto Social e Empoderamento. Essa nomenclatura foi uma definição a partir dos conteúdos coletados também na pesquisa. A segunda classe, a classe 2, ela categorizou
falas e informações que indicam as ações das empresas para o uso de energia limpa, né? Então, as energias dessas indústrias que foram visitadas, todas essas visitadas, elas trabalham com energia com certificação de origem limpa, certo? Também eles trabalham muito a questão de energia, de controles de monitoramento tanto da questão das fontes quanto das questões dos desperdícios. Então, eles gerenciam para conter desperdício também das diversas atividades que eles desempenham. Por exemplo, sensores de acender e apagar a luz, isso é muito forte. Sensores para desligar maquinário após o funcionário sair, para que evite ficar ligado fora de horário de trabalho. Então, dentre essas e outras práticas relacionadas a ter controle. E eles também usam muito energia solar, né? Ceará, Nordeste, isso é uma fartura, né? Então tem muitas fontes que são utilizadas. Tem, por exemplo, unidades que foram visitadas que a energia é 100% de captação de energia solar, certo? E eles trabalham numa perspectiva, duas das empresas, eu lembro bem que eles trabalham, ó, a gente trabalha na redução da pegada do carbono. Isso foi uma fala repetida dentro da indústria, então é um termo já utilizado por eles, né? A classe 3 práticas responsáveis com relação à água, né? Consumo consciente da água, e aí tem diversas ações nesse sentido, certo? E inclusive comportamental, para que as pessoas levem essa responsabilização para outros ambientes, não fica só dentro das fábricas. A classe 4 a questão da diversidade e inclusão. Normalmente se tem uma visão de que o setor calçadista é muito conservador. Encontrei práticas, inclusive, de comitês formados por pessoas de diversos gêneros, diversas religiões, questão de raça, enfim, várias categorias da temática da diversidade, discutindo junto dentro de comitês para reverberar as diretrizes dentro das unidades, tá? A classe 5, redução da emissão de carbono, isso é muito forte, certo? Desde programas de auditoria, ciclo de vida do produto que eles acompanham, certo? E eles, inclusive, avaliam os riscos que eles precisam enfrentar, riscos climáticos, inovação e sustentabilidade, tudo dentro dessa perspectiva do que eles podem fazer que vai responder para a redução da emissão de carbono. A classe 6 é a questão da gestão dos resíduos sólidos, que é o que já aparecia nas pesquisas anteriores, que são as práticas mais evidentes, né? Elas apontavam mais para isso e, de fato, a pesquisa confirma. A classe 7 práticas de promoção de saúde e bem-estar, né? Relacionada tanto à prevenção quanto à conscientização, certo? Equipes multidisciplinares de profissionais da área de saúde, desde médicos, psicólogos, ergonomistas, fisioterapeutas, e compondo as equipes que dão assistência voltada para pensar a saúde de uma maneira mais completa e não só no aspecto fisiológico, mas também no psicológico, emocional. Inclusive também auxílios no planejamento familiar e financeiro, foi observado também isso, e práticas relacionadas a esportes, visando a questão de melhor qualidade de vida dos colaboradores. A classe 8 é a questão da educação corporativa, tem inclusive dentro dessas unidades universidades corporativas e plataformas online que são liberadas para todos os funcionários no intuito de formar pessoas, parcerias com instituições de ensino para que as pessoas tenham acesso mais facilitado, com descontos, né, para estudarem, continuar a formação deles. E a última classe é relacionada à alimentação dos colaboradores. Isso apareceu bastante. Então, o que eles fazem? Cestas básicas, refeitórios internos, programa de educação alimentar, inclusive cuidados com a alimentação interna, no que diz respeito a pessoas com restrição, eles já terem como acompanhar e dar atendimento necessário dentro dessas características. Então, essas classes, elas são resultado do conteúdo que a gente pesquisou internamente nessas 4 unidades. E como resultado, gente, eu compilei nessa figura, né? Ela está dentro do meu trabalho, essas 4 classes, e com qual ODS cada uma dessas classes conversa. Quais ODS cada uma desse grupo de iniciativas responde lá nos ODS. Então, os 17 ODS estão contemplados aqui,
em classes diferentes. Né? Então, esse é o resultado. Tô finalizando. E aí, a ferramenta que foi gerada a partir desse conteúdo, é uma ferramenta de 70 questões que estão distribuídas dentro dessas 9 classes. E aí, como um fechamento, gente, as empresas pesquisadas, elas têm práticas sustentáveis em níveis diferentes, certo? Principalmente na questão realmente ambiental, mas foi muito interessante observar o aspecto social também já sendo desenvolvido de maneira bem já consistente, tá? O setor calçadista, apesar de ser caracterizado como uma alta intensidade de mão de obra, que de fato é uma empresa muito manufatureira ainda, ele tem mostrado avanço notável na implementação de estratégias que apoiam o desenvolvimento sustentável, certo? E reforça o papel do cumprimento das metas globais. Então, esse é o que a gente também queria evidenciar, que as indústrias brasileiras estão, de fato, conectadas com essa agenda global. E a contribuição abrange diferentes esferas, tanto no setor calçadista, como também no nível acadêmico, complementando essa visão que vai para além do aspecto legalista, mas também já de iniciativas que faz bem para a imagem da empresa. E aí, que limitações a pesquisa traz, gente? Ela citou, um recorte é pequeno, foi apenas em 4 indústrias, e isso, de fato, também teve a ver com. Nós batemos em várias portas, mas a gente conseguiu acesso em 4. Tá? Porque não era enviar questionário e eles responderem, não. Foi, de fato, visitação o dia inteiro dentro de fábrica, conversa com pessoas diferentes, de setores diferentes. Então, isso foi uma visita de campo mesmo, tá? Então, se torna limitado devido realmente ao recorte, né? E que, de repente, a gente poderia explorar mais esse recorte. Essas são as referências que estão citadas aqui na apresentação e obrigado pela atenção. Desculpe que eu avancei o horário. Obrigada, Alcineide, avançou um pouquinho, mas não tem problema. Agradecemos aí o seu trabalho hercúleo também, né? Parabéns, né, pela apresentação e pelo artigo. E aí eu vou abrir um pouquinho, ainda temos um tempinho. Teoricamente, a gente teria 7 minutos para discutir cada artigo, mas a gente tem uma atrasadinha de nada. Então, agora a gente tem 3 até o fechamento da sessão, mas dá para ficar mais uns 3, pelo menos, né? Se as outras concordarem. Vocês têm alguma questão ou alguma contribuição para Alcineide? A Eu só Nathalie. quero. Ah, Ai, desculpa, é desculpa. porque eu só quero Vamos lá. parabenizar o trabalho, Linho, também achei super interessante. E o que me chamou a atenção é que eu não esperava, dentro dessa indústria de calçados, que tivessem tantas ODS envolvidas, né? E, inclusive, todas as ODS você conseguiu detectar nesse seu estudo. E, como você falou, é difícil, né? Porque dentro da universidade o acesso é mais fácil você fazer entrevista, mas você ir para o mercado e esse pessoal abrir suas portas e expor suas fragilidades, não é todo mundo que está disposto. A gente entende a dificuldade, viu, Alcineide? Mas parabéns, eu achei maravilhoso o seu trabalho, gostei muito. Obrigada. Obrigada, Ana Karenina. Nathalie, por favor. Eu gostaria de parabenizar também o seu trabalho, Cineide. E querendo ou não, hoje em dia fala muito sobre sustentabilidade, mas a gente também, principalmente na indústria de sapatos, os, tem muitas empresas que estão buscando fazer calçados sustentáveis, mas acaba que eles ficam bem mais caros também, né? Tem essas desvantagens da sustentabilidade. Tem a parte boa, mas assim, querendo ou não, para a produção é um valor muito alto. Sim. Inclusive, eu não consigo desdobrar tudo que foi visto na pesquisa, porque a gente tem uma limitação, mas dentre os materiais, por exemplo, eles usam casca de arroz, cana-de-açúcar, bagaço da cana-de-açúcar, algas marinhas. Então, tem várias práticas já realizadas dentro da indústria usando material que poderia ser poluentes, voltando para a cadeia produtiva e se transformando em produtos. E, de fato, a percepção do consumidor desse valor é o que eles têm trabalhado. Um outro aspecto que eu achei muito interessante é que eles não adianta a gente só trabalhar
a questão da sustentabilidade, a gente precisa também trabalhar a possibilidade do nosso consumidor ter acesso, porque um produto que fica caro, ele se torna inviável na perspectiva da dimensão econômica. Então, eles fazem um olhar, é muito interessante, assim, eu fiquei muito satisfeita com o olhar que eu encontrei das pessoas que participaram da pesquisa, é como eles olham para isso. É fácil? Não, não é fácil. Eles estão vencendo esse desafio. Mas eu achei que, assim, a minha visão enquanto pesquisadora é de um compromisso muito sério que eles estão assumindo nas diversas dimensões que a sustentabilidade precisa acontecer. Parabéns, ficou muito legal. Obrigada. É, Alcineide, muito grata. Eu tinha preparado três perguntinhas para cada paper de vocês, tá? Estamos evoluindo aí. Vou perguntar uma coisinha só. Com relação à estratégia que poderia ser sugerida para ampliar essa participação institucionalizada dessas práticas, né? Esse é um aspecto, e o outro aspecto considerando essas diferenças econômicas e culturais entre esses polos calçadistas, né? Você sugeriria alguma adaptação para essa ferramenta em outras regiões, por exemplo, Pronto, do Brasil? a ferramenta ela foi pensada, na verdade, como um instrumento de autoavaliação. É tanto Sim, que o título é autoavaliação. A ideia eu quero me avaliar enquanto instituição, como eu estou nessa pegada sustentável, né? Inclusive, um termo bastante utilizado no ambiente do calçado é a pegada, né? Eles usam esse termo, pegada sustentável, e aí, como que a empresa pode se autoavaliar? Então, ele fazia ele responde esse questionário que vai de uma escala pequena mesmo, mas para ele refletir sobre cada uma daquelas perguntas, o que que ele está fazendo? E essas perguntas, elas são fruto dessas classes que a gente mapeou. E se ele está bem, ele vai ter ali um indicador de que ele está no rumo. Mas se ele não está bem, ele vai ter um indicador de que ele precisa começar a fazer ou melhorar o que ele já vem fazendo. Porque uma coisa também que foi bastante citada é um caminho que não tem um limite, assim, é uma melhoria permanente que eles precisam buscar. Então, o reflorestamento, por exemplo, que algumas dessas indústrias fazem, inclusive nos ambientes internos, colocando mata nativa, eu achei super legal, regiões dentro da própria fábrica que tinham plantas que não eram da região. Foi feito um estudo, eles retiraram e trouxeram plantas nativas para colocar no ambiente das fábricas, nas áreas verdes. Né? Isso, e aí são coisas que, poxa, é um nível de conscientização que eles estão colocando na prática, mas aí eles vão avançando para outros patamares, né? E isso foi muito interessante observar que assim, olha, é um passinho todos os dias, né? Que vem lá de um princípio de quem está na indústria que se chama melhoria contínua. Eles estão colocando isso dentro dessa visão da sustentabilidade, né? Não sei se eu respondi. super. Obrigada, Alcineide. Obrigada a todos pela colaboração. Vamos encerrar. Só vou tirar uma foto bem linda, com todo mundo sorrindo, sem boca aberta, né? A gente fica conversando, mexendo no Avisando, a gente se cabelo. prepara. É, Então, vamos lá. professora, Fala perdão, que rapidinho, só queria fazer só um comentário e parabéns ao Cineide, que é bom lembrar que a pesquisa foi em empresas do Ceará, né? Então, isso que eu Sim. achei muito interessante, que, por exemplo, a gente, quando fala em calçados, eu penso assim, Rio Grande do Sul. Então, parabéns pela pesquisa e parabéns por trazer essas empresas e ótimas iniciativas, né? Parabéns, era só esse comentário mesmo. Obrigada. E só assim, né? Já abrindo aqui, esticando um pouquinho mais, achei muito interessante, porque a gente não conhece a atuação dessas empresas. Inclusive, eu também não conhecia. Eu já trabalhei numa indústria de calçados, por isso que eu fui para esse setor também. E eu me surpreendi com o avanço que teve nos 10 anos que eu não estou mais lá. Né? Foi um avanço significativo e me surpreendeu conhecer uma indústria que, enfim, das visitas, que eles exportam
a unidade que está aqui no Ceará nem produz para o Brasil, só produz para a Europa, para outros países, outros continentes. E eu vejo o pessoal postando, por exemplo, na rede social, eu estou com a marca que eu comprei nos Estados Unidos. Eu até entrei no Instagram de uma blogueira, se você sabia que esse seu sapato é feito no interior do Ceará? Porque estava assim numa ostentação de um luxo, e eu disse, meu Deus, isso é feito aqui pelo meu povo, né? Então a gente às vezes não dá valor à matéria-prima da nossa região, o saber e o saber fazer do nosso povo, né? Então, inclusive isso, o nosso pessoal, né, não é só o produto, é só a mão de obra, não, é gente que está estudando também, sabe? É gente que está na universidade, que você vê que ali eu falei com engenheiros ambientais e um pessoal que tem um amor pelo que faz, sabe? E aí a gente também precisa valorizar isso. Pessoal, tirei uma foto da gente sorrindo. Vou tirar a última, Alcineide, enquanto você estava contando essas anedotas pra gente, anedotas reais, na verdade, né? Vamos tirar uma É. última, vocês escolhem, para a gente registrar esse momento. Calma que eu fiquei falando. Deixa eu só sorrir. Um, dois e. Foi. Deixa eu mandar aqui no chat, que aí já fica todo mundo. Ver se vocês querem que tire mais uma. Tudo bem? Poxa, tá abrindo aqui para mim. E já lá. Amei a última, lindíssimas. Gente, prazer, parabéns. Obrigada, gente. Desejo sucesso a todas. Muito boas Tá, pesquisas. Um ótimo restinho de evento para vocês. Aproveitem aí o tempo, tudo de bom e permanecemos em contato. Tá bom? Obrigada. obrigada. Tchau, 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 você. pessoal. Foi Tchau, um tchau. prazer. Cineide, manda um e-mail que eu te passo o questionário. Aí, Tá Rebeca bom. também. Vou Vou mandar botar aqui no e-mail. chat, então. Claro. Obrigada. Vou Ah, colocar aqui agora. E lembrem da avaliação aí da sessão. Isso. Eu vou mandar o institucional. sim, pode. Vou pegar o contato da Rebeca, já que temos um Esse trabalho aí bem é parecido. minúsculo. É. Pronto, gente. Agora fazer a avaliação, tá? Então, tem que ser enquanto tá aqui, para sair, perde Já o era. link É. aqui do chat. Ah, pessoal, lembrando também que se por algum motivo o link aqui não funcionar, não acontecer alguma coisa, vocês podem estar acessando essa avaliação também pela plataforma Semead, certo? Ao lado da opção Zoom, tem a opção avaliar essa sessão e lá, por lá vocês também podem acessar esse Na formulário. Então, agenda, né? isso. Uhum. Ah, beleza. Só em caso que, não sei, tem algum probleminha aqui no formulário, pode estar acessando por lá. Ótimo. Muito obrigada, viu, gente? Adorei. Notei várias Obrigada, coisas. gente. Foi ótimo. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, Abraço. Tá. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Professora, Tchau, obrigada. pessoal. Eu acho que não Tchau. tá dando certo aqui. Eu vou fazer depois, então. Vou tentar Isso, entrar lá pelo site. isso. Viu? Tchau, tchau, Até mais, gente. Tchau, pessoal. tchau, gente. Sucesso. Obrigada. Tchau, tchau.